É isso mesmo, o tempo não existe e a gente vai trazer uma percepção sobre isso, porque o tempo também é uma percepção. Já vamos trazer aqui no começo do vídeo uma definição para o tempo. O tempo é uma métrica inventada pelo homem para ele poder controlar os seus feitos. E quando a gente fala em tempo, a gente está falando de horas, minutos, segundos, a gente está falando de dia, semana, mês, estamos falando de anos. Tudo é uma métrica, tudo é uma medição de algum feito que aconteceu em algum espaço. Por isso, espaço-tempo. Aquilo que aconteceu há tantos mil anos atrás, aquilo que aconteceu há tanto tempo naquela civilização. Daqui a tanto tempo estaremos assim no futuro. E com essa percepção do tempo, com essa explicação, a gente vai entrar no seguinte: não existe passado e não existe futuro. Tudo acontece agora, no exato momento presente. Falar sobre o tempo sempre divide opiniões, porque há quem diga que o tempo existe sim, porque eu fiz tal coisa ontem e eu tenho tal coisa marcada para amanhã. Mas, na verdade, o Sol, a Terra, todo o movimento do universo não conta o tempo. O Sol, ele nasce e ele se põe. Quem conta o tempo, quem dá um número para isso, somos nós, os seres humanos. Nós usamos métricas para poder explicar muita coisa que acontece no planeta. Nós usamos métricas para poder medir o desempenho, para poder ver aquilo que deu certo, aquilo que deu errado, aquilo que precisa melhorar. Então tudo acontece dentro desse espaço-tempo. Mas o tempo, aquilo que é, só existe no momento presente. E tem uma coisa muito curiosa que eu já escutei faz um tempo e que faz muito sentido. Quando nós sofremos por alguma coisa do passado, nós não sofremos num tempo diferente. Sofremos pelo passado no momento presente. E quando temos anseio pelo futuro, nós temos esse anseio, esse sentimento no momento presente também. Nada está acontecendo num tempo separado chamado futuro, onde nós saímos daqui e vamos para lá sofrer algum anseio, ter alguma percepção diferente. Tudo que acontece, acontece exatamente aqui. E é um processo mental. O tempo, ele é um processo mental porque a gente não consegue pegar. A gente consegue numerar, a gente consegue dar um nome, mas não conseguimos pegar o tempo. Ele simplesmente é, ele simplesmente acontece. E agora, com esse breve compartilhado sobre a percepção do tempo, eu quero trazer aqui quando Jesus falou nos 3 tempos possíveis, passado, presente e futuro, a seguinte frase: tudo que pedirdes em oração, crendo que já recebestes, recebereis. Se a gente acredita que tudo já é, a nossa versão, a versão daquilo que a gente deseja, já existe e já está acontecendo nesse determinado momento. Essas expressões, eu fui, eu vou, tudo que pedirdes, crendo que já recebestes, recebereis, essa brincadeira com o passado, o presente e o futuro é só para simbolizar que nós temos aqui um único momento presente e que o resto acontece na nossa imaginação, no nosso desejo, naquilo que é um processo mental que se conecta com o nosso sentimento e no momento presente a gente sente, a gente tem a certeza, assim como muitas vezes a gente tem a dúvida e por isso o nosso momento presente não muda. E a minha intenção aqui não é te convencer de que o tempo não existe, de que o passado e o futuro não existem, mas é trazer uma percepção diferente para ti, que quando a gente sofre pelo passado e quando a gente tem anseio pelo futuro, a gente sente isso no momento presente. Então guarda essa frase: nada foge do momento presente. Nada pode ser mudado além do momento presente. Tudo acontece aqui e tudo acontece agora. Se o futuro
tem uma mudança, é porque agora esse caminho já foi decidido. E com essa percepção de tempo e essas explicações sobre como tudo acontece, eu quero trazer para cá também um assunto um tanto quanto ousado, de que é possível visitar o teu passado no momento presente e alterar as coisas ruins que te aconteceram para que tu não sofras mais aqui, no momento presente. Assim como é possível visitar todos os anseios do futuro, todos esses desfechos que não são felizes, é possível visitar, ter o entendimento sobre isso, que são anseios e preocupações que não vão acontecer, e trazer para o momento presente a cura, tanto daquilo que aconteceu no passado, quanto aquilo que tu tem medo que aconteça no futuro. E isso tudo só é possível quando a gente altera essa percepção de tempo. Há quem diga que não tem como mudar o passado, que aquilo que aconteceu, aconteceu e é um fato. Mas se isso te incomoda no momento presente, se isso te gera algum bloqueio, alguma frustração, se isso está presente no teu corpo de forma somática, é porque na tua mente esse programa ainda está rodando. Só que é uma percepção mental. É alguma coisa que acontece num campo que tu não pode pegar. Assim como o tempo. Então, se a gente altera a percepção do tempo, vai lá no passado, visita e muda os termos daquilo que aconteceu, no nosso momento presente, tudo muda. E automaticamente, é claro, o teu futuro também muda. Porque se a partir de agora eu não tenho mais a raiz do problema, o teu presente e o teu futuro estão a salvos. E isso quer dizer que aquela clássica e famosa frase é real. O tempo, ele é uma ilusão. O tempo é uma métrica. Foi inventado realmente para poder contabilizar, para poder ter uma prévia, uma sugestão daquilo que vai acontecer, daquilo que pode ser alterado, daquilo que aconteceu. Então, novamente, quando nós usamos expressões que levam o tempo, quando, eu vou, eu fui, naquele tempo, quando as coisas acontecerem, tudo isso é uma forma de percepção. É para o ser humano poder se encontrar, medir os avanços, medir, novamente falando, aquilo que deu errado, aquilo que precisa ser corrigido, os fatos históricos e tudo mais. E agora vamos lá para o grande final. Qual que é a mensagem, então? Que as coisas acontecem todas elas, no momento presente. É possível alterar todas as percepções do passado no momento presente. É possível criar a realidade do futuro no momento presente, porque tudo acontece aqui. Já ouviu aquela expressão? Você tem que ser, tem que incorporar, tem que viver como se já fosse, porque tudo é real aqui. Todo sentimento, toda percepção é aqui e agora. A nossa mente, ela vaga, ela se desloca numa percepção errada de passado e futuro, para ela poder controlar. Tudo envolve o controle e o ego, mas tudo acontece aqui, tudo exatamente aqui e agora. E isso vale para tudo que tu imaginar. Se tu tens um problema, se tu tens um desafio, é possível resolver exatamente agora. Se tu tens um desejo, se tu já consegue te ver no futuro, que tu és assim, passa a viver isso agora. Anda como essa pessoa que tu deseja ser. Como é que essa pessoa é? Como é que ela se sente? Principalmente o sentir. O que ela faz agora que condiz, que tem coerência com o futuro. Mesmo sabendo que essa percepção de passado e futuro existem somente para a gente poder se encontrar aqui nesse tempo presente, é possível entender também que a gente só consegue sentir agora, que a gente só consegue fazer alguma coisa agora. E se acabou de dar errado, exatamente agora novamente, tu pode fazer diferente e dessa vez pode dar certo. Então carrega contigo essa passagem, essa frase. Tudo que pedirdes em oração,
tudo que tu sente aqui e agora, crendo que tu já é, crendo que já recebestes, recebereis, tu vai viver exatamente o que tu está sentindo agora, com a certeza, com a absoluta certeza que já é, que já aconteceu, porque nada foge do momento presente. E com essa percepção de tempo, eu vou ficando por aqui e desejo realmente que tu entendas que tudo, absolutamente tudo, habita no momento presente. Um forte abraço e até o próximo vídeo.